exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. Você ainda está sentindo assim, né? Com a rotina acelerada, agenda lotada, a sensação constante de que 24 horas não são suficientes? O nosso corpo começa a dar alguns sinais. Ansiedade, tensão, coração disparado, tudo isso pode ser mais do que simples estresse. Você já ouviu falar em hipertensão emocional? Eu nunca tinha escutado falar em hipertensão emocional, também conhecida como hipertensão do estresse. Adivinha? Estresse. É uma condição muitas vezes silenciosa, mas capaz de causar danos à nossa saúde. Ao contrário da hipertensão comum, que costuma ter causas genéticas, a emocional está ligada diretamente ao nosso estado mental e às pressões do dia a dia. Bom, gente, para entender como o corpo reage ao estresse, quais os alertas que não devemos ignorar e o que fazer para proteger, né? Para se proteger, a gente vai conversar agora com a psiquiatra Paula Gonçalves. Doutora, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Prazer por viver a tarde com a alegria gente. estar aqui. Maravilhosa. Tudo bem, doutora? Linda e cheirosa. Fique à vontade, Fique à vontade. Viu? Sente-se aí no nosso sofá, vamos papear na sala de casa. Quando a gente fala de hipertensão, doutora, todo mundo fala assim, eu conheço alguém que tem hipertensão, eu já sei, é pressão, enfim. Mas quando a gente fala de hipertensão emocional, do que a gente está falando? A gente está falando de uma alteração da pressão arterial que é provocada por emoções mais fortes, por emoções que tiram a pessoa do eixo naquele momento. Do eixo, inclusive, hormonal e de liberação de cortisol e adrenalina, o que faz com que a pressão se altere. E é uma sensação, porque às vezes, quando a gente tá nervoso, né, acontece alguma coisa que deixa a gente fora aí do prumo, a gente sente nosso coração também acelerando, né? Parece que tá batendo aqui na garganta. Não consegue nem respirar. Não consegue respirar, falta ar. É meio que é um dos sintomas também isso, doutora? Sim, isso está super associado, né? É um dos sinais, inclusive, de que a hipertensão é emocional. Quando a pessoa ela percebe que o coração acelera, a respiração fica mais curta, mais ofegante, pode ter um pouco de tremor. Até tontura a pessoa pode apresentar. Tem outros sintomas que estão associados que fazem a gente pensar na hipertensão emocional. Muito sério, né? É sério, e às vezes a gente brinca um pouco com o assunto, né? Porque às vezes a gente fala para as pessoas assim, você tá bem, né? Tá piscando, né? Tô ótima. Mas a gente sabe que existe isso mesmo, né? De repente o seu olho tremer, é o que a gente falou um pouquinho aqui do peito, aquela dor no peito. Sim. A gente pode dizer que isso faz parte do nosso emocional? Como é que a gente consegue identificar que a gente tá, de repente, passando por alguma situação e que isso tá mais ligado no nosso emocional, que vai desencadear na nossa saúde como um todo? O mais importante é o autoconhecimento, né? A pessoa precisa reconhecer as emoções dela, os momentos de tensão, quais são os gatilhos. O nosso dia a dia, por si só, já é cheio de gatilhos. Então, a gente precisa perceber quais são os gatilhos que alteram as nossas emoções a ponto da gente perder o controle delas e elas passarem a ter o controle sobre o nosso corpo. Sim. Então, eu falo que esse auto-reconhecimento emocional, ele é fundamental. Então, doutora, diante dessa vida nossa tão estressada, né? A gente está sempre, como você disse, nesse desafio de ter esse controle emocional. Como que a gente faz isso na prática? Identificar o que nos causa esse estresse é um deles. Sim. Mas existe outras dicas que a senhora possa dar? Claro, existem muitas formas de reduzir isso. A primeira delas é reconhecer. Eu estou começando a ter sintomas. Se afastar do local do gatilho, tomar uma água, fazer uma respiração, aquela respiração diafragmática, né, onde a gente distende o abdômen até, né, durante a respiração, porque tem uma explicação, inclusive, de sistema nervoso simpático e parasimpático. Quando a gente está sob estresse, ansiedade, tem uma ativação do sistema nervoso simpático, que é aquele de luta ou fuga. Eu preciso sair daqui, então faz vasoconstrição e aumenta a pressão para que a gente consiga ter mais energia entregue pelo organismo para a gente correr, se defender, né? E quando a gente faz essa estimulação pela respiração diafragmática, tem um estímulo do nervo vago, que é o principal dentro do sistema parasimpático.
E o sistema parasimpático é o contrário do simpático. É aquele do relaxamento, da tranquilidade. Então, a respiração ela é verdadeiramente eficaz. É como se fosse um antídoto para poder reduzir o efeito do sistema nervoso simpático. E é interessante a gente fazer, tem uma continha, né, doutora, que faz aquela coisa do inspira, né, expira. Como que a gente pode estar fazendo isso em casa? Bem, a respiração ela tem que ser bem profunda, buscar distender até o abdômen, porque tem que vir do diafragma. Como que é? Vamos fazer? Vamos. Como que é, doutora? Vamos fazer juntas com você. Como que é essa respiração que eu quero aprender? Como que é? O tempo é 5, 7 e 8. Tá. Puxa em 5, prende 7, solta em 8. Na hora de soltar, como um suspiro, lentamente. Tá, vamos lá. É muito automático, né? Muito, a gente se sente muito melhor. Relaxa, reduz a pressão arterial. Tem algumas outras técnicas de respiração. Por exemplo, tem uma que ajuda, além de relaxar, melhorar o foco, que é o 4-4-4-4. Puxa em 4, segura 4, solta em 4, segura 4. É usada, inclusive, por soldados americanos. Em momentos que eles precisam manter o foco com a tranquilidade, eles usam muito. Que interessante isso, porque sempre que eu vou fazer alguma tarefa do trabalho, eu sempre uso exercício de respiração, né? Sim. Que eu falo, Biane, eu sou muito acelerada, então para eu já não chegar naquele ritmo, eu sempre faço uma respiração, mas eu não sabia dar conta. Então agora eu já sei, quando eu precisar de mais foco, eu vou fazer 4, muito legal. É muito isso. legal. E é algo simples, né? Que você pensa, não, será que para eu ficar melhor eu preciso tomar um remédio, eu preciso fazer alguma coisa? Às vezes não é só parar. Respirar direito, que você vai conseguir aos pouquinhos, voltando ali, o relaxamento e ficando mais tranquilo, né? Sim. Eu costumo dizer que quando a gente tem alguma alteração, né, física, né, alguma sensação no corpo, dor, formigamento ou aumento da pressão arterial, é o emocional gritando muito. Para a gente poder combater, né, enfrentar isso, é hora de trazer o racional. Então, é racionalizar, é pensar, olhar para o momento presente, o que eu estou vivendo aqui, eu estou aqui agora, isso vai passar, daqui a pouco vai melhorar. Fazer os exercícios de respiração, tomar uma água, afastar do ambiente, isso tudo contribui muito, né, para a gente ter esse equilíbrio, emoção e razão. Boa, tem perguntinha para você, doutora. Vamos lá. Coloca pra gente. Da Lucelena, doutora Paula, a hipertensão emocional pode ser considerada a mesma coisa que pressão alta? Não, Lucelena, não pode ser considerada a mesma coisa. A hipertensão crônica, né, ela acontece por alterações no sistema cardiovascular. E ela se mantém, ela persiste. A pessoa tem pressão alta independente de como ela esteja se sentindo. Já a hipertensão emocional, ela está diretamente ligada à emoção, né? Um momento de tensão, de medo, de angústia. E ela pode passar, né? A hipertensão emocional, ela vem em um momento, altera a pressão e depois ela volta à pressão normal. Sim, tem que tratar o fator emocional, Sim, porque senão ela vai ficar indo e voltando, Exatamente. A pressão alta é um alarme do corpo de que as emoções não estão legais. Ela não deixa de ser um alarme, né, doutora? E quando a gente fala isso, a gente pensa muito em remédios, porque nós somos apressados e a gente às vezes não trata a causa, a gente quer só solucionar aquele momento, né? Rápido. E a gente sabe que a gente teve a pandemia e pós-pandemia a gente teve uma grande preocupação das pessoas em começar a pesquisar coisas, que eu acho isso muito positivo, porque quando a gente pesquisa, a gente está sendo aberto a se conhecer. Sobre ansiedade, sobre depressão, sobre felicidade. Porque muita gente chegou, eu já conheço várias pessoas que foram ao pronto-socorro porque sentiu formigando o braço, sentiu aquele aperto no coração. Você fala, tô tendo algum problema de coração, não é possível. Chega lá, não é nada. É uma ansiedade. Mas não é o que significa que não é nada, né, doutora? Às vezes é necessário um remédio, uma medicação, um tratamento. Sim, a ansiedade também é uma doença e precisa ser encarada como tal. Se o impacto na qualidade de vida da pessoa é muito grande, a ponto dela ter mais momentos ansiosos e a ansiedade paralisar essa pessoa, tem que tratar o quadro de ansiedade. Aí não são só os métodos que a gente usa, né, de respiração
oração, afastar do ambiente, aí não. Se tem uma desregulação do neurotransmissor, que é a serotonina, que é quem faz a mediação da ansiedade, tem que corrigir isso. E, doutor, aí através de medicação. Essa questão, né, da hipertensão, agora que a gente está falando, né, emocional, como que a gente identifica que é hipertensão emocional mesmo, ou só aquele momento que me dá um friozinho na barriga e às vezes eu não estou muito legal, sabe? Porque a gente falou que dias ruins, momentos ruins a gente vai ter mesmo, né? Sim. Então, como que identificar? É o a mais, assim, porque eu fico pensando, eu fico nervosa várias vezes ao dia. Mas será que é de fato hipertensão emocional? Então, tem aquela questão dos fatores que estão associados, né? Vem aquela taquicardia, né? O peito acelerado, a respiração mais curta. Está associado a isso. E fora de momentos de tensão, e tem que ter, né? Claro, um momento de tensão, um momento de uma ansiedade ou qualquer outro medo, exposição a situações que podem gerar risco. Uma adrenalina, Adrenalina, talvez. exatamente, adrenalina, exatamente. Então, e aí quando a pessoa não está sob esses fatores, a pessoa não tem a pressão alta, a pressão dela é normal. Né? Uma pressão tranquila e não precisa de medicação. Já o hipertenso não, o hipertenso ele precisa de um tratamento independente de como estão as emoções dele. Se estiverem desreguladas, pode precisar tratar isso para ajudar a melhorar a pressão. Mas tem que fazer um tratamento específico para hipertensão arterial. E aí funciona muito bem aquela pergunta, né, doutora? Como vai você? Né? Eu acho que às vezes é uma pergunta que parece tão boba, mas ela tem sido bem clínica, não tem? Muito, muito. Porque é através do paciente, através da fala do paciente, que o pensamento se expressa, que as emoções são ditas da maneira do paciente. O que é o mais importante, porque é muito individual. O que eu acho maravilhoso na psiquiatria é que eu posso atender 100 casos de ansiedade. Vão ser 100 histórias de adoecimento diferentes. Olha isso. Tem perguntinha, doutora? Da Fabiane, olá, boa tarde. Tenho 40 anos e há uns 5 anos trabalhei em uma empresa a qual passei por períodos estressantes. Comecei a ter cefaleia diária e fui diagnosticada como hipertensa. Troquei meu emprego e milagrosamente, ai meu Deus, a pressão arterial voltou ao normal. Provavelmente foi uma hipertensão emocional. O que eu poderia ter feito na época do diagnóstico para poder tentar controlar essa pressão além dos medicamentos? Que interessante que a Fabi está dividindo com a gente, né? Que Às legal. vezes a gente tem esse momento, né? Vários momentos da nossa vida que podem estar muito estressantes ligados ao trabalho, ou uma pessoa na nossa casa que esteja doente. No caso dela, você acredita que seja mesmo hipertensão emocional? Só com esse relato? Muito provavelmente sim, porque ela passou a ter os sintomas associados durante o período que ela estava nesse emprego, né, um período mais estressante no trabalho. Quando ela saiu do emprego, a pressão voltou ao normal. Então, a gente pode sim afirmar que é uma hipertensão emocional. E ela fez bem de sair desse emprego? Porque nem todo mundo consegue, né? Às vezes a gente não está no momento que não dá para sair do emprego, não tem outra oportunidade, precisa da renda, todos nós precisamos da renda, mas ela fez bem de, quando deu oportunidade, deu no pé. Com certeza. Foi a partir dessa decisão, né, que requer coragem, requer pensar, prudência, planejamento, mas foi a partir dessa decisão que ela se libertou. Talvez ela estivesse até tomando remédio para hipertensão arterial, sendo que, na verdade, a causa era o ambiente em que ela estava inserida. E essa é uma das formas da gente reduzir, né, os episódios, é afastar do ambiente que te causa os gatilhos. Né? O que não é fácil para todo mundo, né? Às vezes a pessoa é o ambiente familiar, às vezes é o ambiente de trabalho, às vezes é a comunidade em que a pessoa está inserida. Então, nem sempre dá para a gente sair do ambiente. Então, a questão é que a gente precisa aprender a lidar com os nossos gatilhos. E não controlar, né, doutora? Porque a gente tem muito essa mania de querer controlar as nossas emoções. Eu acho que a gente está errando 2 vezes aí, né? Porque no fim você fica mais cansado, mais exausto e acaba não resolvendo. Mas nesse caso, acho que a gente fica pensando assim, mas eu preciso. Mas e se eu deixar? Como é que eu vou cuidar de tal coisa? Porque a gente sempre acha que a gente é capaz de cuidar de tudo sozinho, fazer tudo sozinho.
e isso vai piorando a situação. Chega a um ponto que a hipertensão, por exemplo, emocional, ela pode gerar uma coisa muito maior e que a gente Mais tem que se séria, preocupar muito mais? Sim. Quando o alarme do corpo toca várias vezes, né, tá tendo liberação de adrenalina, tá tendo liberação de cortisol, e com isso tem mais retenção de sódio, de água, a pressão vai aumentando. E se isso for recorrente, pode causar alterações de fato no sistema cardiovascular. E isso sim se transformar numa hipertensão crônica. E doutora, isso. a gente pode também, em que momento, na verdade, que a gente pode procurar ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo? A gente falou das respirações, você tentar sair daquele ambiente que está te fazendo mal, mas qual que é aquele momento de você falar, eu preciso de ajuda mesmo médica? Quando começa a ser frequente demais e você perde o controle da situação a ponto dela ser recorrente. Às vezes, um dia a pessoa tem várias crises e ela não consegue mais dar conta de lidar com aquilo. A pessoa acaba paralisando, às vezes ela desaparece do convívio social, falta o trabalho um tempo, não consegue conversar com outras pessoas. Quando isso impacta na sua vida, te paralisando, percebeu, detectou que tô me sentindo assim há um tempo, né? E eu tô diferente. Eu não tô sendo aquela pessoa que proativa, sociável. Esse é o momento. É bem mais comum, né, do que a gente pensa. Quando a gente escuta a doutora falando, a gente consegue, às vezes, identificar, às vezes, um colega ou algum momento que a gente passou por isso. Sim. É muito mais, assim, faz muito parte da rotina das pessoas do que a gente imagina, né? Com certeza. E o que a gente tem que ficar atento, eu acho que para não se sabotar, né? Porque daí fica assim, não, vai passar, amanhã vai estar melhor, amanhã vai dar certo, enfim. E acho que aí é que mora um pouco o perigo. Tem mais perguntinhas, doutora? Opa! Do Cláudio, do Rio de Janeiro. É preciso tomar uma medicação para a pressão normalizar ou a pressão volta sozinha ao normal depois que a pessoa se acalma? Ótima pergunta. Sim, a pressão ela vai reduzir conforme melhoram os sintomas emocionais. Então, tem que tratar a causa de base. Não precisa tomar o remédio para baixar a pressão, até porque muitas vezes o remédio vai ser ineficaz nesses momentos. Ah, é? Sim. Você vai tomar o remédio e não vai adiantar, porque não é o problema. O problema está aqui. Sim, o problema está aqui. E aí, a gente, mais uma vez, né, doutora, fala como as nossas emoções interferem na nossa saúde. E a gente tem que parar um pouco com esse preconceito. Eu acho que hoje já melhorou muito. Eu acho que você deve sentir isso. As pessoas procuram se entender melhor, se entender mais. Mas ainda é necessário a gente conseguir ter mais ouvidos atentos para os outros, né? Com certeza. Isso diminuiu muito. Eu brinco que antes eu chegava num lugar... E quando eu ia me apresentar, você trabalha com o quê? Eu sou psiquiatra. Aí as pessoas, não vou sentar perto de você não, que você vai ficar me avaliando o tempo inteiro. Hoje eu chego num lugar e a pessoa, você trabalha com o quê? Eu sou psiquiatra. Nossa, você chegou no lugar certo. Todo mundo aqui tá precisando. A gente precisa. Todo mundo precisa. Sim, teve uma conscientização muito grande, principalmente depois da pandemia, né? As pessoas precisaram reaprender a viver, lidar com uma insegurança que estava ali o tempo inteiro e abruptamente, isso afetou emocionalmente as pessoas. Mostrou que a gente não tem controle de nada, exatamente. Né, doutora? Ó, a gente tem mais uma perguntinha para você. O pessoal tá querendo aqui tirar dúvidas. É a Tamires, de Ourinhos, São Paulo. Ela falou, crianças e jovens também podem ter a hipertensão emocional? Legal. É menos comum. É menos comum, mas pode sim acontecer. Tá. Dependendo do grau, né, da ansiedade ou do medo... Depende de qual situação essa criança está exposta, pode acontecer sim. É muito menos comum do que em adultos, mas pode acontecer. Porque adolescentes, a gente vê também adolescentes cada vez mais estressados, numa rotina super puxada, ali que não sabe também lidar com seus sentimentos, né? Eu acredito que você no consultório também deva ter essa experiência e é importante, né, os pais ficarem atentos para no futuro adulto não desenvolver essa hipertensão emocional, Sim, né? Se tem alguma alteração na infância, é legal procurar ajuda o mais rápido possível. Procura um psicoterapeuta especializado em infância e adolescência para ir acompanhando e regulando essas emoções que podem ir se perdendo ao longo da vida e agravando cada vez mais. Os sintomas em crianças, eles são diferentes. O principal sintoma relacionado à ansiedade em criança é dor de barriga.
Olha, dor de barriga. Sim. E é aquela coisa de não quero ir pra escola hoje, dor de barriga. Dor de barriga. Olha isso. Que nem sempre é uma desculpa para não ir para a escola, Aham. embora muitas vezes seja. É. Sim, mas quando a criança demonstra assim uma face de dor, tem aquele sofrimento, fica com a mãozinha, isso pode sim ser um sintoma de ansiedade na infância, o principal deles, inclusive. Que não deixa de ser um incômodo, que não deixa de ser uma dor, Com que não certeza, deixa, né, de com ter essa certeza. grande importância que tem. E Você é. falou bastante de gatilhos, né? É. E a gente estava falando de identificar isso em crianças e adultos e tal, e alguns exercícios. Quando a gente percebe e encontra esse gatilho, né, de se afastar de algumas coisas, é possível a gente ter mais de um, doutora? Ou não? Gatilho? É. É possível a gente ter vários. No mundo de hoje, a gente tem vários gatilhos que estão ali esperando para nos acertar o tempo todo. É verdade. É uma autocobrança muito grande, é uma cobrança externa muito grande, é uma necessidade da validação externa, sendo que, na maior parte das vezes, né, essa validação externa ela não vai chegar, embora as pessoas muitas vezes te admirem. É difícil alguém chegar para elogiar a nossa vida, validar o que a gente faz verdadeiramente, né? Às vezes nem pessoas que estão próximas. Então, A gente vai descobrir vários. sim, sim. A gente falou da questão da criança ter dor de barriga e é muito escancarado da nossa cara, né? Porque até mesmo nós adultos, quando a gente tá com algum problema emocional, às vezes a pele vai mudando, Sim. o cabelo muda, a unha muda, Estômago, o dor de estômago, dor de Intestino. estômago, intestino. Então, descancara, assim, dá um tapa na nossa cara, falando que você precisa de ajuda. E às vezes a gente não, né, fala não, tampa ali o sol com a peneira. É só uma dor de barriga. Vai passar. né? Vai Ah, Sim, passar. a gente muitas vezes invalida, inclusive, o sentimento, né, no caso das crianças, ou o nosso Nosso próprio, um mesmo. sentimento que a gente deveria estar validando e compreender. Isso faz parte de mim, eu preciso lidar com isso. Não estou conseguindo lidar sozinha, eu preciso de ajuda. Mais uma perguntinha, doutora. Tem mais gente precisando de ajuda. Que bom. Natanael, de Recife, dormir mal pode piorar a pressão emocional? Com certeza. Um sono de qualidade ruim, ele vai atrapalhar o nosso círculo circadiano. Então, vai aumentar a produção de cortisol e isso automaticamente aumenta os sintomas ansiosos. A gente precisa ter um sono de qualidade. Normalmente, quem dorme mal lida com ansiedade. Ai, que difícil. Eu não durmo Difícil, muito bem, não. Não? E esse é também mais um, né, dos gatilhos que a gente estava falando. O sono hoje, muita gente tem dificuldade, porque a rotina de trabalho é muito grande, tem aquela cobrança, eu preciso pagar as contas, eu preciso estar em dia com as minhas questões, muitas preocupações financeiras, né, muita dedicação ao trabalho, a falta de um lazer. A gente precisa ter um momento para a gente fazer uma coisa que faça a gente feliz e nada mais. Que a gente lembre disso, né, doutora? Sim. Porque às vezes parece uma pergunta assim tão simples, perguntar, você é feliz? O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? E às vezes quando a gente demora para responder, eu fico fazendo essa pergunta algumas vezes. Eu falo, opa, tem alguma coisa errada, né? Porque se ela não tá na ponta da língua, é porque algum vazio tem aí no meio, né? Sim. A pessoa geralmente já começa, eu gosto de trabalhar, eu gosto do meu trabalho. Não, eu falo de um hobby mesmo. Você tem uma coisa que você vai só se divertir e pronto, tá Não tudo pensar em bem. mais nada, né? Colocar uma música legal, quem gosta de planta vai cuidar do jardim, quem gosta de passear vai dar uma caminhada, ver o pôr do sol. Coisas simples que a gente tem acesso sem nenhuma dificuldade. Você sobe uma rua, né? Vai no alto de um morro, você vê o sol se pondo, você vê a lua nascendo, um momento de contemplação, né? Isso alivia tanto as nossas emoções, a nossa alma. Só de você falar, né? Mas já vai ficando mais calmo. a eu já gente fui vai me imaginando os lugarzinhos. Eu também. Ela foi falando, eu já fui imaginando lá vendo o que pôr do bom. sol, já vai dando aquele conforto no coração. Sim. Doutora, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. É gostoso a gente falar com você, porque você acalma. Daí você vai pensando na sua vida, você vai falando, mas tem solução. Olha lá. Tá falando calminho, vai dar tudo certo. Vai dar Claro, tudo certo. claro. Tem Já solução. estamos ouvindo no ponto que já tem um monte de gente querendo marcar consulta. É como você vai sair daqui, doutora, vai ter fila. Vai ter fila depois do Pra estúdio. conversar. E é isso muito bom, né? O Acho papo que é muito gostoso. é bem isso que a doutora falou. Às vezes, em casa, a gente precisa ser só escuta de alguém. E escutar de verdade, né? Porque às vezes a gente precisa
precisa tanto de alguém que nos ouça. Então, fale com alguém que você goste, que isso também ajuda bastante, né, Com doutora? certeza. Doutora, muito Obrigada. obrigada, viu, Eu por que nos ajudar, agradeço. ajudar quem está em casa, pela sua paciência, pela sua paz. Muito obrigada. Muito obrigada, meninas. É um prazer estar aqui e obrigada pelo convite. Um Volte beijo mais para todo vezes. mundo em casa, esse público abençoado. E você de casa aproveita, manda mensagem para a doutora, os contatos dela estão na tela e também na fotinho do nosso Instagram, @programa Viva a Tarde. Aproveita, entra lá, faz pergunta para a doutora, que logo, logo ela volta. Que coisa boa, doutora. Beijo para você.